Vamos lá. Essa é a parte aqui da matemática, do raciocínio lógico. Continuando aí, então, as tabelas verdade. Trabalhamos, então, na última aula, a tabela verdade do não, que é bem simples, né? A gente viu ali vou chamar aqui no cantinho aqui, que para toda proposição P, quando ela for verdadeira, uma proposição não P se tornará falsa. Para toda proposição P com valor lógico falso, a proposição não P ela vai ter valor lógico verdadeiro. Lembro também que para negar uma proposição, preposição não, eu negar o, o verbo. Ou seja, isso aqui é só recapitulando, só relembrando a aula anterior. Ou seja, quando eu digo Paulo vai a São Paulo, para eu negar a frase, eu digo Paulo não vai a São Paulo. Lembrou? Ok. Vamos lá. Eu lembro que proposição é um conjunto de palavras ou símbolos em que ela tem sentido completo e ela também pode ser julgada como VOF. Lembrar que todas elas têm um verbo. Lembrar que ela pode ser representada tanto pela letra maiúscula quanto por uma letrinha minúscula. Mas o que? Ela. Mas o que a gente precisa relembrar aqui? A gente precisa relembrar aqui também do valor lógico, a representação do valor lógico V de P é igual a V ou F. Basicamente é isso a questão da proposição. A gente tem proposições simples e proposições compostas. A diferença entre a proposição simples e a proposição composta é a presença dos conectivos. Nós temos 6 conectivos que eu vou trazer aqui: conectivo não, conectivo e, conectivo conectivo ou, ou, conectivo se, então, e conectivo se, somente se. Eu tenho esses 6 conectivos, eles têm os seus símbolos e têm suas operações. Símbolo do não normalmente é um tio, pode ser a cantoneira. Do e pode ser o acento circunflexo, igual um acento circunflexo, mas também pode ser aquele. Pera aí. Ah! Aquele e bacana. Vou tentar de novo. Tipo isso daí. O ou é um V. O é um V cortado ou um W. Se então uma seta direcional, se somente se uma seta bidirecional. As operações do não, negação, do e, conjunção, o e também aqui, ó, lembrar que o mas também é a mesma coisa que o e conjunção ou disjunção inclusiva ou disjunção exclusiva, se então é condicional, se somente se bicondicional. São as operações. Relembramos tudo, ok. Bora para a próxima. Vou apagar isso aqui. Relembrou? Beleza. É importante sempre a gente fazer essa rememorização aí. Voltar alguns pontos. Hoje, a gente vai pegar aqui, ó, tabela verdade. Tabela
verdade. Qual símbolo que é esse aqui? Representa o quê? Qual conectivo? E. E também tabela verdade aqui do tabela verdade do esse símbolo aqui. Se então, se então. Só que antes, eu quero trazer para vocês o seguinte. Eu trouxe algumas questões aqui que são bem parecidas com as questões de prova. Inclusive, depois vou colocar a questão da última prova aí, aquela que eu falei na primeira parte da aula, que caiu proposição, lógica proposicional. Eu vou trazer aqui algumas questões para a gente ver o seguinte, que não é necessário. Calma lá, vou mudar meu jeito de falar aqui. Às vezes, não vai ser necessário eu me preocupar com todo esse lance aqui, se a proposição P é V e a proposição Q é V, então é, o, o se P então Q vai ser V. Opa, tá vendo a confusão? Vamos ver as questões aqui. Essas são algumas questões próximas, parecidas, é, de outros concursos, ok? Olha essa questão 5 aqui. Considere, vou dar um zoom aqui. Considere as proposições. Está aqui, proposição número 1. Se chove, então a rua está molhada. Para um pouco, me responde: proposição simples ou proposição composta? Um, dois, três, beleza. Proposição composta. Tá aqui, ó. Qual é o conectivo? Se. Até fazer de outra cor, verdinho. Se. Então, tem dois conectivos, conectivo se, conectivo então, not, not. Conectivo é se então. Beleza, até aqui, tranquilão. Muito tranquilo, muito molezinha. Vou apagar. Beleza. A outra proposição, a rua não está molhada. Lembra que eu falei em uma das aulas aí para trás que tudo depende do contexto? Tudo depende do que o enunciado vai me trazer. Se chove, então a rua está molhada. Ele falou aqui, ó, na primeira proposição composta e a segunda aqui. Simples, proposição simples. A rua não está molhada. E ele pergunta qual que é a conclusão lógica? Será que eu preciso montar um monte de coisa? Pensa comigo. A frase. Proposição: se chove, então a rua está molhada. Aí ele falou para mim assim: a rua não está molhada. Se eu falo para você, se eu chego para você e falo, olha, se chove, a rua está molhada. Aí você vai para a janela lá da casa e fala assim: ó, a rua não está molhada. Qual que é a conclusão lógica que a gente chegou? Não chove. Se para a rua estar molhada, eu tenho essa condição, lembra lá que a gente revisou a operação lógica. A operação lógica, quando o conectivo é o se, então, ela se chama condicional. Ela me dá uma condição. Para que a rua esteja molhada, eu preciso. Qual que é a condição? Chover. Aí ele está falando assim: não, a rua não está molhada. Então a condição não foi cumprida. E se a condição não foi cumprida, não chove. Eu concluo que não choveu. Tá vendo? Como é simples? Aí eu venho aqui, ó. Se então, tabelinha verdade. Tararã, assustei. Mas quando eu pego aqui, opa,
Dá pra ir. Ps, ps, dá pra eu driblar aqui. Vamos ver a quinta aqui, a próxima aqui, a oitava. Ele me traz uma proposição. Se todos os gatos são mamíferos e alguns mamíferos são pretos, qual é a conclusão lógica? Ele está perguntando assim: então, se faltou o então ali, né? Então, ele quer a conclusão lógica. Aí você pensa comigo: todos os gatos são mamíferos, sem exceção. Alguns mamíferos são pretos. Uns são pretos, outros não. Aí ele me pergunta assim: todos os gatos são pretos. A conclusão lógica é essa que ele dá na letra A: todos os gatos são pretos. Aí você pensa comigo: alguns mamíferos só que são pretos. Os gatos podem ser pretos. Os gatos podem ser brancos porque são alguns mamíferos que são pretos. Ele não falou para mim que todos os gatos são pretos. Então essa daqui tá fora. Cortei. Alguns mamíferos, alguns gatos são pretos. Pensa comigo. Ele diz para mim que alguns mamíferos são pretos, que todos os gatos são mamíferos. Beleza. Isso quer dizer que é necessário que um dos mamíferos pretos seja um gato? Não. Pode ser que não tenha nenhum gato preto. Não pense na realidade. Não pense na realidade. Opa, claro, alguns gatos são pretos, óbvio. Eu vi um gato preto ontem na rua. Não pense na realidade. Fica preso aqui. Pense em todas as possibilidades. Pense em possibilidades. Existe a possibilidade de nenhum gato ser preto e outro mamífero, sei lá qual, a baleia. A baleia é preta. Só as baleias são pretas. Seria o caso? Seria o caso aqui que alguns mamíferos são pretos? Se só as baleias fossem pretas? Seria. Alguns mamíferos são pretos. Então, não necessariamente isso aqui é verdade. Agora, olha só, todos os gatos são mamíferos, todos os mamíferos são pretos. Agora, alguns mamíferos são gatos? Com certeza. Não são todos eles, todos os gatos que são mamíferos? Sim. Então, alguns mamíferos são gatos? Com certeza. Então, eu não preciso pensar muito para marcar essa daqui. Fiz uma análise mais ou menos aqui, né, das outras alternativas, mas eu não usei nada de tabela verdade, nada de nada. Usei lógica. Só que quando eu for pensar lógica, eu não posso pensar realidade, eu tenho que pensar possibilidades. Possibilidades no mundo, sei lá, como é que se fala aí? No metaverso, um outro mundo, uma outra realidade, onde não existem, por exemplo, gatos pretos. Não existe gato preto. Então eu tenho que pensar em todas as possibilidades. Puxa, cheguei lá na hora da prova, não sei nada, não me lembro nada. O que que eu faço? Usa a lógica. Usa a lógica, mas lembrando, a lógica não condiz com a realidade, condiz com as possibilidades. Ok? Olha essa daqui. Se todos os, se todos os pássaros voam, ele trouxe aqui uma proposição. Todos os pássaros voam. Ele fala para mim que isso é falso. Isso aqui é uma mentira. Todos os pássaros voam. Peraí. Não. Qual é a negação lógica dessa proposição? Essa aqui eu trouxe por o seguinte, para mostrar para vocês que eu falei lá. Lembra que eu falei? Como que eu nego uma proposição? Eu nego o verbo. Aí eu tenho essa daqui. Eu vou anotar aqui, ó. Vou chamar ela aqui. Todos os
Pássaros voam. Todos os pássaros voam. Eu quero negar. E eu falei para vocês que a gente nega o verbo. Mas veja bem o que que acontece quando eu nego o verbo. Vou negar o verbo aqui embaixo, ó. Vou chamar até de azul. Todos os pássaros não voam. Eu generalizei também pro lado pro negativo. A negação generalizei. Todos voam. Falei, opa, pera aí, não, todos voam não. Tem pássaro que não voa. Posso pegar um avestruz ali, ele não voa. Ok. Aí eu posso falar assim, todos os pássaros não voam. Faz sentido? Não. Quando traz palavras, quando aparecem palavras desse tipo aqui, do tipo todos, do tipo. Apagar esse trem e botar amarelinho. Do tipo. Ah, aqui, ó. Do tipo todos, do tipo nenhum, algum, pronomes indefinidos. Quando aparece esse tipo de palavra, eu tenho que pensar nessa palavra. E como que eu nego uma proposição quando ela aparece todos? Primeiro eu nego o verbo. Todos os pássaros não voam. Agora eu tenho que negar o todos. E como que eu nego? Com o algum. Se eu olhar ali, alguns pássaros não voam. Se eu falar que nenhum pássaro voa, olha a letra B lá, é a mesma coisa que eu falar que todos os pássaros não voam. Então, o nenhum pássaro, o nenhum e o todos, eles estão bem próximos. Tenta. Todos os pássaros não voam, eu jogo que, rapaz, todos os pássaros não voam. Eu estou falando que nenhum pássaro voa. É a mesma coisa essas duas aqui, ó. Opa, mesma coisa. Concordam comigo? Nenhum pássaro voa, todos os pássaros não voam. Mesmíssima. Eita! Mesmíssima coisa. E algum pássaro voa. Ele não negou o verbo ali. Então, nego o verbo e nego também o pronome indefinido ali. Como que eu nego todos? Alguns. Alguns pássaros não voam. Ok? Eu trouxe essa daqui só para mostrar que negar o verbo nem sempre é suficiente. Quando aparecer esse tipo de palavra aí, eu vou precisar de um pouquinho mais. Ok? Beleza. Vamos então seguir. Depois eu vou trazer a última questão. Ou agora? Acho que é agora. Tá aí na tela. Essa aqui caiu no último concurso, igual de vocês aí que vocês estão pretendendo. Considere a proposição: se é domingo, eu acordo às 9. Se é domingo, eu acordo às 9. Essa proposição é logicamente equivalente a. Essa palavra aqui é uma palavra comum, a gente vai chegar lá na questão da lógica proposicional, porque existem a equivalência, vai chegar lá o tema equivalência de proposições, ou proposições equivalentes. O que isso quer dizer? Ele está perguntando assim: qual das opções aqui eu posso dizer e vai ser a mesma coisa? Vai ser como se eu estivesse dizendo: se é domingo, eu acordo às 9. Vamos por eliminação aqui. Se não é domingo,
eu acordo às 9. É equivalente à mesma coisa? Ele fala, se é domingo, eu acordo às 9. Aí se eu falar, se não é domingo, eu acordo às 9, é a mesma coisa. Não faz sentido. Fora. Vamos pular aqui. Se eu acordo às 9, é domingo. Opa, pera lá. Ele não falou que se é que domingo é o único dia que ele acorda às 9. Não. Eu posso acordar às 9 na segunda, eu posso acordar às 9 no sábado. Ele afirmou o quê? Ele me deu uma condição. Se é domingo, eu acordo às 9. Se eu acordei às 9, é domingo. Então, se eu acordo às 9, é domingo? Tá certo? Não, eu posso acordar às 9 no sábado, posso acordar às 9 na sexta. Então, essa daqui, ó. Vamos aqui. Se eu não acordo às 9, não é domingo. Se eu não acordo às 9, não é domingo. Pensa comigo. Se ele não acordar às 9, se ele acordar num horário diferente das 9, não é domingo. O que vocês acham? Sim ou não? Olha a outra. A gente está analisando, sem saber nada de equivalência. Sem saber nada de equivalência. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Quando eu estou falando de se, pensa comigo que ali está implícito. Se é domingo, então eu acordo às 9. Eu estou falando aqui, ó, de se ao conectivo, se, então. A equivalência do se, então, olha aqui, ó. P. Se P, então Q, a equivalente é não P. Se não P, então não Q. Essa é a equivalência. Tá aqui. Ou seja, seria o quê? Se não é domingo, eu não acordo às 9. Se não é domingo, eu não acordo às 9, com certeza é a letra B. Só que pensa, tem jeito da gente pensar de outra maneira? A gente já eliminou duas. Será que a gente conseguiria eliminar mais duas sem saber? Sem saber essa regra aqui? Se eu não acordo às 9, então não é domingo. Depois a gente volta nessa. Eu vou parar para pensar. Olha, dei pause, parei para pensar, enxerguei o seguinte. Olha aqui, condição vem daqui, da palavra se. Nesse caso aqui, o que aconteceu foi que as condições mudaram. A condição é não acordo cedo. A condição não é domingo. As condições inverteram aqui. Qual é a condição? Se é domingo. As condições inverteram, então eu poderia talvez eliminar essa daqui, porque ele muda a condição. Beleza? Só que a gente vai chegar aqui, para não precisar nem mesmo calcular, parar, pensar, só mesmo lembrar. Opa, se P, então Q, se não P, então não Q. Acabou. É equivalente. A gente vai chegar lá. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui a tabela verdade do E primeiro. Do E. Vou botar essa daqui pro cantinho. Ou não vai? Vou trazer uma frase aqui para a gente trabalhar. Uma proposição. Vou trazer a proposição. é, Se Paulo corre e sente-se bem. Sente-se bem.
Colocar aqui a proposição pesão. Vamos lá. Vou trazer para cá, para o ladinho de cá, e vou falar aqui. Olha só, eu tenho, quando eu estou falando de uma proposição com conectivos, eu estou falando de uma proposição composta. Então vamos marcar aqui as proposições simples dentro dessa composta. Olha aqui, Paulo corre, bacana. Conectivo aqui, ó. O conectivo está aqui, e tá lá a segunda, sente-se bem, está se sentindo bem. Então eu chamo aqui, normalmente a gente dá, vai vir quase sempre essas duas letrinhas aí, P e Q, como exemplo. Vamos lá. Pzinho, Qzinho. Posição Pzinho, proposição Qzinho, com o conectivo E. Aqui, ó, simbologia P, acentinho circunflexo Q. Significa P e Q. Agora vamos analisar como é que funciona a tabela verdade. Vamos, vamos supor, vamos dizer que Paulo realmente corre. Isso aqui é verdadeiro. Eu vou saber se Paulo corre. O enunciado vai te falar. O enunciado vai te mostrar o que é verdadeiro e o que não é. Aí ele vai falar assim, mas ele não se sente bem. O enunciado falou, não se sente bem. Então a segunda parte ali, a proposição quezinho, é falsa. Aí eu vou lá na minha tabelinha verdade e vejo, poxa, então pesão aqui, ó, é o quê? Qual o valor lógico da proposição P maiúsculo? Vou até trocar, colocar isso aqui como A. Qual o valor lógico da proposição A? Aí eu olho na tabela verdade. A primeira proposição, ela é verdadeira. A segunda proposição, ela é falsa. Então eu tenho aqui, a proposição A é falsa. Como que eu gravo isso daqui? Na tabela verdade do E, anote aí, quando as duas forem iguais, elas seguem o padrão. Como assim? Eu tenho a primeira V, a segunda V, então V seguiu o padrão. Eu tenho a primeira F, a segunda F, então F seguiu o padrão. E quando as duas forem diferentes, VF, FV, é falso. Olha só que beleza. E olha só, e olha para mim assim o seguinte, é tão lógico. Eu posso até dizer assim, se apareceu falso, falso, se só verdadeiro, verdadeiro. Concorda comigo, ó? Todas elas que o resultado aqui é falso, todas elas que o resultado aqui é falso, aparece um falso na tabela. A única que aparece o verdadeiro como resultado é aquelas que são todas verdadeiras e é lógico. Pensa comigo que eu te falo assim: eu corro e pedalo. É a minha frase, é o que eu te joguei, mas eu só corro, eu não pedalo. Então a minha frase completa é uma mentira, é falsa. Eu corro e pedalo, mas eu só pedalo, eu não corro. Então a minha frase completa, ela é falsa. Então, o que que a gente vai gravar então aqui, ó? Vamos lá. A gente vai gravar, vai anotar que na tabela verdade do E, na tabela verdade do E, sempre que aparecer qualquer proposição falsa torna a proposição composta inteira falsa. O resultado aqui, ó, da tabela verdade só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições que compõem a proposição composta forem verdadeiras. Anota aí.
Tabela verdade do E. Apareceu um falso, proposição composta é falso. Tudo verdadeiro, proposição composta verdadeiro. Simplesinho, simplesinho. Bem tranquila. Por que que eu chamei agora a tabela verdade do sim, então? Porque eu percebi, olhando nos exercícios, que esse conectivo aqui aparece demais. O conectivo sim, então, aparece demais, demais, demais nas questões. Muito. Provavelmente é o que mais aparece. Ele junto com o E. Acho que o E está em segundo lugar ali. Não e se então. Esses três aí é o que eu mais vi aparecendo em questão. Vi ou, vi ou, vi também. Mas só que esses aqui despencaram. Dispararam de aparecer em questão. Então eu chamei esses aí primeiro. Vamos lá, vamos dar uma analisada aqui no sim, então, com uma frase também. Vou usar a frase aqui. Se, vou chamar ela de B. Se corro, então, então, é, descanso. Faz nenhum sentido, né? Mas é isso. A frase é essa. Olha lá. Vamos detectar aqui, vamos encontrar aqui as proposições simples dentro da proposição composta. Como que eu vejo? Se corro, então descanso. Cadê o meu conectivo? O conectivo está aqui, em verde. É o se, então. São dois? Não, ele é um só. Um conectivo só, representado por qual símbolo? Uma setinha direcional para a direita, ok? Setinha direcional para a direita. Beleza. Vamos lá. Agora, a análise dela é um pouco diferente. É um pouco diferente. Se iguais, verdadeiro. Agora, se diferentes, eu vou analisar de acordo com a segunda. Eu sigo o padrão da segunda. Então, digamos que corro é verdadeiro. Eu gosto de correr, eu corro. Descanso aqui, falso. Como que eu faço? Opa, diferente. Se é diferente, não sei se vai ser verdadeiro. Eu vou analisar quem? A segunda. A proposição que. Quezinho, ó. Uma proposição, Pzinho. Outra proposição aqui, Qzinho. Se elas forem diferentes, eu analiso de acordo com a proposição Qzinho. Falso e verdadeiro. Segue o Qzinho. Repete aqui. Falso. Verdadeiro, falso. Segue o Qzinho. Verdadeiro. Ah, meu Deus do céu, mas como é que eu vou decorar isso? Fazendo. Fazendo. Logo, logo a gente vai soltar uma lista de exercícios. Aí o que você vai fazer na lista de exercícios? Põe as tabelinhas verdades do lado e vai fazer olhando. Vai fazer olhando. Ah, tenta fazer sem olhar, recorre à cola e volta e faz o exercício. Volta e faz o exercício. Mas a gente já viu que as questões não são tão complicadas assim. Uma ou outra é mais chatinha? Sim, mas em geral dá para fazer. Olha essa do concurso aqui. Essa aqui caiu no concurso, no mesmo concurso. Então a gente vai ver ali depois que a gente terminar, a gente vai ver opa, tá aqui já, a equivalência, mas vai anotando, eu vou trazer nas próximas aulas sempre de duas em duas. Já foram três, faltam três. Já foi a tabela verdade do não, já foi a tabela verdade do E. Como é que é a do E? Se iguais, segue o padrão. Ou, na verdade, o que a gente definiu apareceu falso, falso. Tudo verdadeiro, verdadeiro. É a do E. A do se, então, é se iguais, verdadeiro. Se diferentes,
segue a segunda proposição simples, segue o quezinho, ok? Depois eu vou eu vou montar um materialzinho com as tabelas para jogar, vou botar tudo numa página só, de repente imprime e, e usa ela de colinha, sempre com a frasezinha. Vou tentar sempre montar uma frasezinha ali, igual essa, tabela verdade do E. É, se aparece o falso, falso. Se tudo verdadeiro, verdadeiro. Tabela verdade sim, então. Se iguais, verdadeiro. Se diferentes, segue o quezinho. E assim a gente vai tentando bolar uma maneira de ficar mais simples e mais fácil. Só que o mais simples e mais fácil é o seguinte: faça exercícios. Fica mais simples, fica mais fácil. Ok? Então a gente encerra mais essa aula aqui e bola para frente. Vamos embora. Estudar, leitura das legislações, leitura das leis, aprende, faz exercício, corre atrás, vai dar certo. Valeu!